Oi gente, eu sou a Cássia e se você não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é @instacassiamariano. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as 12 coisas que eu aprendi sobre cosméticos, pele, skincare em 2023. Esse é o último vídeo do ano e não poderia ser diferente, a gente vai fazer tipo uma retrospectiva muito legal dos pontos altos dos meus aprendizados e das coisas que eu fiz em vídeos aqui pra vocês. Eu acho que a vida, ela é um ciclo onde evoluir é o melhor jeito da gente se encontrar. Eu acho que a gente buscar evolução constante não é aquela evolução doentia, mas uma evolução interna, entender melhor a nós próprios e as coisas que a gente faz, né? Eu sou apaixonada pelo mundo dos cosméticos, eu sou apaixonada pela criação de conteúdo aqui no YouTube, passar informações, principalmente estudar. O que eu mais amo na vida é entender as coisas, entender sobre essas questões de produtos, de pele, de cosméticos, de como agem. E esse ano foi um ano riquíssimo pra mim em bagagem de conhecimento, foi um ano que eu me questionei muito. No começo do ano foi muito difícil na questão profissional, pessoal, agora pro final eu tô mais tranquila, mas também me questionei muito em questão a entender sobre as coisas de produtos, de pele, de cosméticos, enfim. E aí, vamos revisar um pouquinho tudo que a gente aprendeu. E o primeiro aprendizado, o primeiro mito que foi quebrado este ano foi um vídeo que eu postei no primeiro vídeo do ano, em janeiro, que foi sobre o mito do açúcar no esfoliante, né? A gente sempre ouviu falar, inclusive até eu já falei aqui pra vocês algumas vezes, que a gente não pode utilizar açúcar pra esfoliar o rosto, pra esfoliar o corpo, sendo que muitos esfoliantes industrializados, o que a gente tem é açúcar, né? No caso, o que eu falei foi aquele esfoliante de castanha da Ecos, e realmente o que ele tem na composição que faz a esfoliação é a sucrose, que é o açúcar. Além disso, outros esfoliantes têm até sal grosso, né? Então tem sal na sua composição, que realmente é uma coisa utilizada para esfoliação. Então, o primeiro mito quebrado em janeiro, a primeira coisa que eu aprendi foi a questão de açúcar pode ser sim utilizado para esfoliação e tá tudo bem. Só que não é essa questão aí da gente ficar fazendo receitinhas caseiras não, tá? Que pode ser um pouco perigoso. Mas depois, caso vocês queiram saber melhor, entender melhor, assistam o vídeo lá. Eu vou deixar todos os vídeos que eu for falando aqui, eu vou deixar todos escritos, linkados na descrição, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, dá uma clicada e assiste no vídeo. Em fevereiro, foi o mês onde eu fiz o vídeo da linha Divine de Braé, que é uma linha de nutrição, e foi aonde eu comecei a entender um pouquinho sobre cronograma capilar, entender um pouquinho aí do que é nutrição, reconstrução, hidratação, enfim. Eu sou uma pessoa que eu sempre estudei bastante sobre cosméticos, né? Desde a minha faculdade de farmácia, eu estudo bastante, eu gosto muito desse mundo. Mas a questão de cabelo é uma coisa que eu não domino muito. Eu estou aprendendo a cuidar do meu cabelo, na verdade. Eu estou aprendendo sobre isso porque eu tive que aprender a entender sobre os produtos para aprender a cuidar do meu cabelo, que tava numa situação, hoje ele tá um pouquinho melhor, mas tava numa situação bem ruim. E aí eu comecei a aprender, a partir desse vídeo, de estudar sobre essas questões, eu comecei a aprender um pouquinho aí sobre cronograma capilar. Março foi o mês onde eu fiz o vídeo sobre protetor solar em pó, e aí eu estudei muito sobre isso. Na verdade, esse vídeo eu postei no comecinho de abril, mas eu comecei a estudar muito sobre isso em março, né? A questão de protetor solar, as diferentes formas farmacêuticas de protetor solar. Protetor solar também é uma coisa que eu estudo há muito tempo, que eu tenho interesse. Foi uma das primeiras coisas que me fez ter interesse pelo mundo dos cosméticos, foi uma palestra sobre protetor solar que eu vi na faculdade de farmácia. E foi a partir daí que eu comecei a entender que tudo faz sentido e tem muita coisa interessante pra gente entender por trás do mundo dos cosméticos, que não era tão raso quanto eu imaginava. Então eu comecei a entender que tem muita coisa por trás disso, foi a partir do protetor solar. E aí nesse mês de março eu estudei muito sobre protetor solar, e uma das coisas que eu já conhecia um pouco, mas que eu me interessei ainda mais, foi a relação de comprimento de ondas, né? Se você não tá entendendo muito, depois você pode assistir os vídeos, tá, gente? Mas é mais o que eu realmente aprendi aqui pra vocês, e se vocês não souberem do que eu estou falando, assistam o vídeo que vocês vão entender. Então eu já sabia que produtos que continham FPS na formulação não eram protetores solares propriamente dito, porque não tinham proteção UVA também. Mas não apenas isso, tá? Alguns têm proteção UVA, mas não atingem o comprimento de onda crítico necessário. Coisa que nesse vídeo, inclusive, eu falo que os dáadicos têm um comprimento de onda crítico que atingem o comprimento necessário para ser um protetor solar. Então foi um mês onde eu aprendi muito mais do que eu sabia sobre o protetor solar, entendi um pouco mais sobre essa questão de onda crítica, né, que essas ondas de radiação que a gente
protege com o protetor solar. Em abril também foi sobre protetor solar e foi sobre a quantidade correta. Eu me encafifei com a quantidade de protetor solar que a gente precisava utilizar. Tem alguns estudos que demonstram, né, a quantidade, mas nada era exato, tudo tinha um A mais e se, e aí eu falei, não, eu vou sentar, eu vou calcular a área do meu rosto e eu vou saber exatamente a quantidade que eu preciso utilizar de protetor solar. E esse vídeo ficou extremamente longo porque eu mostro todo o cálculo pra vocês, é bem interessante de assistir. Se você já me acompanha, você vai até gostar de ver esse vídeo, porque eu fico ali calculando a coisa matemática, é um negócio bem legal, uns devaneios também na minha cabeça, pra eu saber a quantidade correta. E aí eu percebi também que eu exagerava na quantidade de protetor, porque a gente sabe, né, que usar pouco protetor não adianta. Não é questão que não adianta, a gente tá protegido inferiormente ao necessário, ao que tá rotulado no produto. Mas eu percebi também que eu exagerava e eu usava uma quantidade maior do que o necessário. A quantidade é muito grande que a gente precisa ainda de utilizar, se comparado ao que as pessoas utilizam normalmente, mas não é aquele exagero que eu achava que tinha que ser. É uma quantidade ok pra cobrir o rosto e é isso. Depois assista um vídeo que ele tá muito legal. Se você gostar de pensar fora da caixa, assista esse vídeo. Se você gostar de entender o porquê, do porquê e do porquê, assista esse vídeo que tá muito bom. Em maio, a Principia tinha acabado de lançar o desodorante, né, antitranspirante deles, que contém alumínio na sua formulação e muita gente não tava querendo utilizar por conta do alumínio. E eu já sabia, né, que essa questão toda do alumínio era um mito, que não faria mal à saúde usado nas axilas, né, por meio tópico, mas pra fazer o vídeo eu tive que estudar, me aprofundar muito mais, e aí eu aprendi realmente, eu entendi todo o histórico por trás do porquê que as pessoas entendiam que o alumínio fazia mal, né? Então eu vi que realmente o alumínio pode ser tóxico, mas não por meio de passar desodorante, sim por meio de alimentação ou inalação. Enfim, lá no vídeo da Principia eu explico tudo isso pra vocês, a questão do alumínio, e foi uma coisa de muito valor, assim, pra eu aprender, porque foi todo o histórico mesmo. Eu não vou contar todo o histórico aqui, porque essas 12 coisas que eu aprendi são coisas muito detalhadas, né? Então não tem como eu vir aqui pra vocês e explicar tudo de novo que já tá em vídeo, mas aí vocês podem assistir. Eu acho que foram, assim, pontos altos do meu ano, de coisas que eu aprendi e de coisas que eu consegui passar pra vocês, informações corretas, informações embasadas realmente, sabe? Então estão muito legais esses vídeos que eu tô comentando aqui. Em junho, o Boticário lançou a base Glycolic TX, que é uma base clareadora. E aqui a questão nem é essa questão de clarear ou não clarear, mas o que eu aprendi foi o seguinte: eu já tinha testado a base Serum Nude Me da Natura Una e eu tinha gostado muito do jeito que ficava no meu rosto, né? E aí eu achei que era desse produto. E quando eu adquiri, porque na verdade eu adquiri essa base por conta da ação clareadora, então eu achei que seria um produto interessante trazer pra vocês as informações, a resenha, mas quando eu utilizei esse produto eu vi que realmente hoje a gente tem maquiagem muito leve. Eu acho que na minha adolescência as maquiagens eram muito pesadas, eram muito desconfortáveis. Eu acho que isso ficou na minha cabeça e por isso eu não gostava de usar maquiagem. Hoje é completamente diferente, claro, pode ter diferentes tipos de maquiagem, mas eu vi que a gente tem opções no mercado de produtos que trazem cobertura, que são maquiagens, mas que deixam a pele leve, sabe? Que deixa a sensação leve, que deixa o aspecto confortável. Então, não foi a questão do clareamento, mas eu acho que o ponto alto desse mês foi eu entender que, poxa, maquiagem é interessante, as maquiagens de hoje em dia são confortáveis, dá pra usar, é legal, fica bonito, deixa a pele mais bonita, e aí foi aí onde eu comecei aquela sementinha da maquiagem na minha vida. E hoje, como vocês podem ver, eu tô maquiada, porque eu tô gostando bastante dessa questão de maquiagem já, porque eu tô me sentindo muito mais confortável ao utilizar esses produtos. Em julho, eu fiz uma compra na Oceania, eu já fazia várias compras na Oceania, é uma marca que eu gosto muito de comprar, e aí eu ganhei uma geladeirinha de skincare e eu aprendi, né, a gente já tem essa noção de que geladeira de skincare não é uma coisa necessária de forma alguma, mas é interessante pra gente entender a questão, assim, que muito calor pode fazer com que os nossos produtos estraguem mais rapidamente, né, mas a geladeira de skincare não é uma coisa que vai fazer diferença na nossa vida, só que eu utilizando a geladeira eu gostei muito, porque logo depois desse mês, gente, começou um calor, mas um calor que permanece até hoje, porque esse ano parece que foi calor do começo ao fim, não teve frio.
E foi muito gostoso, apesar dessa geladeirinha de skincare não ser uma coisa útil necessariamente, foi muito bom. Eu deixava hidratantes corporais lá dentro, fragrâncias lá dentro, alguns sérums, alguns hidratantes pro meu rosto, que apesar de não gelar tanto, ficava tão fresquinho. E eu vi que realmente, né, ter uma geladeirinha de skincare é um luxo desnecessário, mas que é muito gostoso, sério. Muito bom você ter ali um lugarzinho pra você colocar pra refrescar nesse calor que a gente tá. Eu usei muito hidratante fresquinho nesse calorão, eu usei muito body splash fresquinho, sabe, produtos, então eu gostei muito. Então foi isso que eu aprendi, que é um luxo que pode ser muito gostoso, assim, pro nosso dia a dia. Em agosto foi o mês que eu adquiri, que eu, na verdade, comecei a utilizar e eu trouxe resenha do produto para a área dos olhos da Cronos, né? Esse produto é o meu preferido para a área dos olhos da vida, é um produto que tem 11 mecanismos de ação diferentes no envelhecimento. E essa questão, tá, de eu trazer esse vídeo, o que eu aprendi com isso, né? Eu já tinha essa noção, claro, que o envelhecimento não é só colágeno, né? Que muita gente só pensa em colágeno, mas não é. O envelhecimento, ele abrange diversas estruturas da nossa pele, realmente tudo vai perdendo a sua função com o tempo, vai diminuindo a quantidade. E com esse produto, com esse vídeo, eu tive uma ideia mais ampla de vários mecanismos de ação. Então, assim, eu já tinha essa noção, mas eu consegui ver um pouco mais, sabe? Estudar um pouco mais aprofundadamente o que realmente tá ali, as várias influências que a nossa pele vai tendo, vai diminuindo para que a gente tenha o envelhecimento da pele, né? Então eu achei muito bom eu entender sobre isso. Então foram questões que eu aprendi e que eu gostei muito de ter aprendido e de ter trazido para vocês. E se vocês quiserem também, depois assistam ao vídeo, que tá muito bom, porque lá vocês têm também essa ideia, muda essa ideia de que envelhecimento é perder colágeno. Não, envelhecimento vem muito mais coisa influenciando, e esse produto, né, resenhar esse produto me fez entender, aprender e passar para vocês essas questões todas que rodeiam o envelhecimento da pele. Em setembro foi o mês que eu assinei a box Scarlett, eu fiz o vídeo aqui, e nessa box eu recebi uma paleta de sombras da Mariana Saad, e assim, eu já tava adentrando assim na maquiagem, né, desde lá de eu ter conhecido a base O Boticário, eu tava adentrando nesse meio da maquiagem, aceitando um pouco mais, e aí a partir dessa box que eu recebi, eu tive interesse em começar a conhecer mais. Então, eu acho que nesse mês de setembro foi um mês onde eu peguei aquela paleta, eu comecei a entender, eu entendi um pouco mais sobre luz e sombra, então, aonde eu posso colocar sombra para dar profundidade, aonde eu posso colocar iluminador, iluminação para dar mais destaque no rosto. Então, foi onde eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre maquiagem, não só aquela maquiagem muito básica, mas uma maquiagem um pouquinho mais assim, sabe? Eu acho que foi um mês muito legal por conta dessa questão de eu ter recebido essa box, de eu ter comprado essa box, né? E aí eu ter utilizado essa paleta, e essa paleta foi realmente um divisor de águas aí onde eu comecei a usar, a pensar em contorno facial, a pensar em iluminação facial, e eu acho que isso mudou um pouquinho mais ainda a minha visão e melhorou um pouquinho mais a minha questão, a minha relação com a maquiagem. Outubro foi um mês maravilhoso na minha vida, que foi um ponto-chave aonde eu deixei o meu trabalho, a minha jornada dupla, né? Porque eu tinha criação de conteúdo aqui no YouTube, e aí eu tinha meu trabalho, que eu trabalhava todos os dias, e tava muito puxado pra mim, o estresse tava lá em cima, era muita coisa, e aí eu decidi sair e focar aqui no YouTube, e eu posso dizer pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma decisão que abrangeu escolhas, né? Então eu tive que abrir mão de alguns luxos realmente na nossa vida, porque eu tinha deixado até então a minha principal fonte de renda, né? O YouTube não era minha principal fonte de renda ainda nessa época, mas foi uma coisa que eu queria, então eu fiz, realizei, abri mão de alguns luxos, tive que aprender a viver com um pouco menos, mas, gente, vocês não têm noção da paz que eu tô hoje, da mudança que eu tive, sabe? Demorou bastante, não vou falar demorou bastante pra eu realmente descansar e vir assim e ter leveza, porque é um estresse que a gente vai acumulando, então demora pra gente parar e estabelecer as coisas. Mas eu acho que tudo isso influenciou muito na minha vida, na minha saúde mental e principalmente que eu percebi na minha pele, gente. Vocês podem ver que minha pele ela melhorou muito. Claro que foi por conta dos produtos que eu utilizo, mas eu acho que o estresse era uma coisa muito assim, sabe? Questão de alimentação, ter tempo mais também, sabe? Então eu tenho mais tempo hoje pra me cuidar, porque me cuidar, querendo ou não, faz parte da minha profissão atual.
que é de criação de conteúdo para vocês. Então eu aprendi que às vezes a gente abre mão de uma coisa que tá sufocando a gente, estressando a gente, é a melhor coisa que a gente faz para nossa mente, para o nosso corpo e até para nossa pele. Vocês podem ter certeza disso. Novembro foi o mês onde eu fiz um vídeo comparando todos os produtos para a área dos olhos que eu já testei na minha vida. E aí eu já sabia a relação do teste oftalmológico, né? E aí com esse vídeo eu entendi que, porque eu achava que todos os produtos para utilização na área dos olhos precisavam ter teste oftalmológico, mas não é assim que funciona, tá? Por quê? A questão é muito bom, eu acho importantíssimo que um produto que a gente use na área dos olhos tenha teste oftalmológico, que é para a saúde dos nossos olhos. Mas necessariamente eles não precisam ter, porque a gente não vai aplicar no interior dos olhos, a gente vai aplicar ao redor dos olhos, né? Claro que tem uma chance muito grande de cair produto no nosso olho, mas por legislação não necessariamente precisa ter teste oftalmológico, porque é para aplicação na pele, não é para aplicação dentro dos olhos, tá? Eu ainda acho isso muito importante e os produtos que eu escolher para a área dos olhos, eu acredito que eu vai escolher sempre produtos que tenham teste oftalmológico, porque é a nossa segurança, mas uma coisa que eu aprendi é que não necessariamente, pela legislação, precisa ter. Então, se você for comprar um produto, se ateste de que ele realmente tem teste oftalmológico, porque pode ser que ele não tenha, tá? E não tá fora da legislação, tá dentro da legislação. Depois assistam esse vídeo também que tá muito bom. E dezembro foi o mês que eu tive o primeiro contato com a marca Biziu, né, onde eu recebi deles o preenchedor facial e também eu pesquisei sobre o bioestimulador, né, deles que eles lançaram recentemente. E aí o que eu aprendi com isso, né, eu fiz o vídeo relacionado porque eu tenho o preenchedor facial e tenho o hidratante, então eu fiz o vídeo deles. Mas não fiz o vídeo do bioestimulador porque eu não tenho o produto comigo. Mas uma coisa que eu me dei conta aí nesse mês de dezembro é a potencialidade hoje dos cosméticos, sabe? Porque se você assistiu ao vídeo que eu fiz do preenchedor, a gente viu que... Porque assim, a pele ela é composta por epiderme, que é a camada superficial, derme, que é a camada mais interior. Depois disso, não é mais pele, né? Depois disso vem tecido adiposo, né, que é gordura, depois vem tecido muscular. E aí, os cosméticos, a gente fala, os cosméticos agem apenas superficialmente na pele, né? E eu vi, e eu até já tinha essa noção, mas foi uma coisa que abriu mais ainda a minha mente pra isso, sabe, gente? Os cosméticos, hoje em dia, eles têm um potencial muito alto, e Biziu, com certeza, tá na frente nessa questão, porque além de epiderme, derme, eles agem em tecido adiposo. Então, o preenchedor, por exemplo, é um produto que age no tecido adiposo, aumentando a volumização ali das glândulas adiposas, da gordura facial para trazer volume, enfim, tudo que eu falei no vídeo. E o bioestimulador de firmeza deles é um produto que age no tecido muscular, né, fazendo relaxamento, aquele efeito Cinderela. O principal ativo é o argireline, eu posso trazer, acho que o ano que vem eu vou trazer para vocês a resenha deles, tá? E é basicamente um efeito de efeito Botox sem agulha, que é um efeito de relaxamento muscular. Então, olha aonde os cosméticos estão agindo, né? Eles passam a epiderme, eles passam a derme, eles passam o tecido adiposo, agem no tecido adiposo e agem, inclusive, no tecido muscular. Então, esse mês eu vi, cara, os cosméticos estão com uma potência muito grande, potencial incrível, e tá tudo muito tecnológico. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, esse ano foi um ano de muita aprendizagem pra mim. Foi um ano muito bom pra mim, principalmente no final, onde eu decidi, né, realmente seguir aqui com a criação de conteúdo. Eu tô amando, eu estou me encontrando cada vez mais, eu tô muito feliz. E eu espero que vocês também tenham tido um ano muito bom e que 2024 seja maravilhoso nas nossas vidas, que ele traga muitas e muitas e muitas realizações a mais pra gente, que a gente tenha muita paz. Eu acho que esse é o principal, que a gente tenha muita saúde e muita paz em 2024, que o resto a gente corre atrás, é ou não é? Então é isso, gente, vamos ficando por aqui e até o ano que vem.